Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nos foi sugerido por uma pessoa que participa com a gente aqui no canal. O tema de hoje é uma dúvida para muitas pessoas. Por que algumas pessoas desencarnam, morrem, partem tão jovens e outras não? Por que algumas pessoas desencarnam tão cedo? Este é o nosso tema de hoje. Então, se já faz parte do canal, deixa aqui o seu joinha. Se ainda não faz parte, se inscreve e já lembra de ativar o sininho. E por quê? Talvez você aí já tenha se perguntado inúmeras vezes. Por que algumas pessoas desencarnam tão jovens? Agora, recentemente, tivemos o caso da Marília Mendonça. Muitas pessoas diziam, eu ouvi imensamente, algumas pessoas inclusive me perguntavam, mas por que uma carreira tão promissora? Uma pessoa que parecia ser tão bacana, pô, eu queria ser amiga dela, de tão legal que ela parecia ser. Uma pessoa que fazia tão bem para outras pessoas, uma pessoa preocupada com o coletivo, uma pessoa preocupada com causas do coletivo, uma pessoa que estava no auge da sua carreira. Por quê? Eu não entendo. Como pode isso? Não é injusto isso? Essa é uma das nossas falas, né? Isso não é injusto. Que injustiça esta pessoa desencarnar agora. Ou então a gente costuma dizer assim, nossa, além de dizer tão jovem, né? Que isso é básico. Nossa, tão jovem desencarnou. A gente costuma dizer assim, uma pessoa tão boa, por que desencarnou? Por que não foi aquela outra pessoa que não é tão boa assim? Por que não foi aquela outra pessoa que só faz maldades? Por que não foi tal político no lugar desta pessoa? Nós costumamos dizer muito isso. Dizemos, inclusive, nossa, essa pessoa tinha tanto ainda para viver. Eu gostava tanto dela. Ou então, uma criança, por que as crianças precisam passar por isso? Uma criança precisa mesmo? O que fez ela de tão mal para desencarnar tão cedo? Dizemos isso como se o desencarne fosse um castigo, né? A gente já parte por aí, imagina que o desencarne é um castigo. Ou então a gente pensa assim, sim, esta pessoa desencarnou por ser tão boa, de tão boa, que Deus quis a presença desta pessoa para si, porque precisava desta pessoa lá ao seu lado. Enquanto os maus ficam por aqui, fazendo, sabe-se lá, Deus o quê? São coisas que passam realmente pela nossa cabeça. A gente sim, muitas vezes se indigna, a gente questiona. Por que a gente questiona? Por que a gente se indigna? Porque neste momento nos falta um pouco mais de conhecimento. Conhecimento sobre a espiritualidade, conhecimento sobre aquilo que nós somos, sobre o espírito. E por isso este tema de hoje veio para nos esclarecer um pouco mais este tema tão polêmico. No caso de pessoas jovens que desencarnam, como o caso, estou usando aqui o caso da Marília Mendonça porque é algo que está ali ainda muito fresco na cabeça da gente. No caso de pessoas muito jovens que desencarnam, que aparentemente com uma carreira promissora em terra e ainda assim deixam a terra para continuar a sua vida no astral, na verdade, isso é apenas uma continuidade da vida, do propósito, daquilo que aquela pessoa escolheu para si, escolheu para experimentar. Todos nós, antes de reencarnar, temos ali dentro do nosso propósito, vamos dizer aqui, uma tarefa a ser cumprida. Dentro deste kit, deste pacote tarefa, estão ali inúmeras coisas pelas quais nós vamos passar, nós vamos experimentar.
É claro, como eu já disse aqui em outro vídeo, uma topada numa pedra não está ali no meu propósito, né? Eu não escolhi não ter atenção, passar e bater com a cabeça no galho de uma árvore. Isso é falta de atenção, falta de presença. Me refiro aqui a coisas mais contundentes, como formar ou não uma família, como trabalhar em determinada profissão, como o período, o tempo em que nós vamos desencarnar. Tudo isso está ali, dentro do momento em que nós fizemos a escolha, dentro daquele pacote que nós compramos, que nós aceitamos no astral, antes de mergulharmos num corpo físico na Terra. Então, quando chega o momento do desencarne, esta pessoa sim cumpriu o tempo que ela havia determinado, acordado antes de reencarnar. Não necessariamente ela cumpriu toda a sua tarefa. Veja bem, há uma diferença aí. Se eu cumprir o tempo, não significa exatamente eu ter cumprido a tarefa. Se eu cumprir tempo e tarefa, eu sou então uma pessoa, um ser completista, aquele que cumpriu tudo aquilo que se propôs. Mas eu já te adianto que poucos de nós, raros de nós, são completistas. Por quê? Porque nós deixamos falhas ali dentro daquele nosso kit de tarefas, nós deixamos falhas na nossa lista de tarefas. Poucas estão ali com aquele ok do lado. Muitas estão a desejar, porque nós passamos por cima, nós deixamos para amanhã, dizemos que ainda é cedo, que temos tempo para isso, que não precisamos olhar para isso agora. Então, não somos completistas, mas vamos cumprir o nosso tempo em terra. Sim, há exceções, eu vou falar sobre elas em seguida. Ainda falando agora, só que aí a gente percebe que tem uma extensão muito maior, vamos dizer, de tempo em terra, que foi a situação que é a situação que nós ainda estamos passando, vamos lembrar sempre disso, a pandemia ainda não acabou. A situação agora de Covid, onde muitas pessoas desencarnaram. Nosso tema hoje não é o desencarne em massa. Nosso tema hoje é o desencarne cedo ou tarde, como a gente costuma pensar. Nós estamos falando sobre o tempo em que a pessoa desencarnou. Muitas pessoas desencarnaram agora por Covid. Será que essas pessoas foram vítimas do Covid? Será mesmo? Ou será que essas pessoas escolheram anteriormente estar aqui, já sabendo qual seria o seu DNA físico, com predisposição a contrair o vírus e dar espaço a este vírus para que ele conseguisse se desenvolver e levar a pessoa ao desencarne? Sim, uma pessoa que escolheu vir encarnar na Terra, em especial neste tempo, neste período em que nós passamos dificílimo, diga-se aqui, não de passagem, diga-se aqui mesmo, um período dificílimo em que nós escolhemos viver. Essas pessoas, assim como todos nós, escolheram este momento para estar em Terra encarnados. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por descuido e ninguém deixou de estar aqui também por uma fatalidade, como nós costumamos dizer. Foi uma fatalidade, não foi uma fatalidade. Foi um fato. Sim, esta pessoa antes escolheu este momento. Tá, mas e as crianças? As crianças escolheram? Talvez você seja uma daquelas pessoas que antes de pensar mais profundamente se pergunte, mas uma criança tem condições de escolher? Opa, aí nós estamos falando de quê? De espíritos. Espíritos não são infantis. Os espíritos, antes de chegarem como criança, assim como eu e você, já estiveram ali na fase adulta inúmeras vezes. E é claro, quando nós voltamos ali como uma criança. Mas a ideia que nós temos de que uma criança, ela é totalmente inocente, uma criança não sabe de nada. Hoje nós já conseguimos ter uma noção maior de que isso não é verdade, de que a criança guarda assim uma certa, vamos chamar aqui de ignorância, ela traz um véu um pouquinho
mais espesso, um pouquinho mais potente, que vai proteger a visão desta criança de tudo aquilo que ela já armazenou em outras estadas terrenas, em outras oportunidades reencarnatórias. Uma criança, ela está simplesmente aqui aproveitando uma nova oportunidade. E aqui nós vamos falar agora especificamente sobre o desencarne das crianças e dos bebês. Lembra que ali, quando eu comecei a falar sobre o assunto, eu disse, via de regra, as pessoas estão aqui, cumprem o seu tempo e desencarnam no tempo certo. Talvez você tenha até se questionado, mas e a questão do suicídio fica como? Estas pessoas planejaram se suicidar, então elas programaram que o momento do seu desencarne seria provocar a própria morte do corpo físico? Não. Aí está a exceção. Como toda boa regra, trouxe aí a sua exceção. O desencarne por suicídio, seja ele direto ou indireto, que você que já assistiu a outros vídeos sabe do que se trata, o suicídio voluntário e o suicídio aquele que a gente chama de moral. Estes dois estão fora daquele projeto, daquele propósito, porque a pessoa, ela abreviou a sua estada terrena. Sabe com aquele rompimento de contrato? Foi isso que aconteceu. A pessoa rompeu o seu acordo com a reencarnação. Rompeu o seu propósito, desistiu da tarefa e foi lá e acabou, cortou, atalhou o seu serviço na Terra. Então, de forma alguma, temos aí um completista. Neste caso do suicídio, seja ele direto ou indireto, é que nós vemos aí muitas vezes a causa, a justificativa de fato para os desencarnes infantis. Aí eu vou te dizer, você pode se perguntar, é isso um castigo? Então a pessoa se suicidou, então ela volta e ela vai ter que interromper a vida ainda criança como um castigo? Não, gente. Muitos suicidas pedem muito uma oportunidade para reencarnar na Terra e cumprir o tempo que lhes ficou faltando na última encarnação, naquela em que abreviaram a vida do corpo. Então, por isso, muitas vezes nós vemos bebês que chegam e não duram dias, vemos bebês que ficam apenas o tempo do útero, vemos bebês que ficam até menos tempo no útero, vemos crianças de 1, 2, 3 meses, anos, vemos adolescentes e aí por diante, às vezes até já na fase jovem. Mas será? Então, um jovem, vamos dizer aí de novo, Marília Mendonça, aproveite bem a sua estada espiritual. Estamos usando mais uma vez a sua pessoa como um exemplo positivo. Será mesmo que Marília Mendonça então pode ter sido muito jovem desencarnou? Ela pode sim ter abreviado a própria vida do corpo em outra oportunidade anterior, ainda na juventude. E podem ter lhe faltado seus, acho que 20 e tantos anos que ela tinha ainda de vivência na Terra, e ela escolheu então vir fazer a diferença, fazer o melhor possível, viver esses outros 20 e tantos anos que lhe faltavam e então aí sim retornar à pátria e continuar seu caminho, seu processo evolutivo. Pode sim, não estou dizendo, veja bem, não estou afirmando que é este o caso de Marília Mendonça. Está longe de mim querer dizer qualquer coisa de qualquer pessoa. Mal sei de mim mesma. Aqui eu falo de situações genéricas, de situações que servem para todos nós. Mas a nós interessa ter o conhecimento, não especular este ou aquele caso, porque a curiosidade ela não é uma boa conselheira para nós espiritualistas. Então, crianças que desencarnam de forma, como nós dizemos, prematura, que não é prematura, podem sim trazer
esta justificativa no seu desencarne. Ah, mas e os pais, e as mães, e os tutores, o que eles têm a ver com isso? Agora, aquela pessoa, aquele espírito, aquele ser que cometeu suicídio, então resolve que quer cumprir o resto do seu tempo em terra, aí compromete toda uma família. É justo isso, então? Toda uma família, seus pais, mães, irmãos passarem por tanto sofrimento? Aí você não se perguntou se estas pessoas também anteriormente já não aceitaram. E eu te digo que sim. Ninguém está aqui como vítima, desavisado. Principalmente aqueles que serão os tutores desta criança que vai desencarnar cedo, são levados ao astral antes mesmo de este ser se tornar aquele feijãozinho lá dentro do útero. Os tutores. Perceba que eu não estou dizendo aqui os genitores, eu estou dizendo os tutores. São aquelas pessoas que vão realmente estar ali ao lado daquela criança, aqueles que vão atuar na figura de pais e ou mães. Porque nem sempre os genitores vão ser os pais e as mães, e nem sempre aqueles que receberam o título de pais e mães vão ser aqueles que vão de fato estar apegados à criança e vão sofrer. Então vamos chamar aqui de tutores responsáveis por esta criança, aqueles que mais sentem a perda. Estas pessoas são previamente preparadas antes deste ser chegar a um útero. Estas pessoas dizem sim, eu aceito passar por esta experiência. Porque elas também tiveram uma experiência semelhante, pode ser, e então agora querem dar apoio a este ser, com um amor incondicional. Pode ser porque estas pessoas sintam necessidade de experimentar, passar pela perda, entre aspas, pela despedida tão cedo de um ser, porque talvez em uma encarnação passada tenham abandonado seus filhos, tenham deixado alguém ali por irresponsabilidade, tenham abandonado alguém por falta de maturidade, e agora então querem sim experimentar de outra forma para se autocorrigir, para sua autorreforma, querem experimentar. Percebam, não é uma sanção imposta por Deus. Nós pedimos para experimentar situações e então se disponibilizam. Mas uma família inteira? Sim, uma família inteira, cada um com seu motivo individual, que por afinidade se reúnem e então propiciam a este ser ali cumprir o tempo que lhe faltava. Mas são só estes os casos? Talvez você tenha se perguntado agora, né? Então todas as crianças são casos de suicidas? Não necessariamente. Alguns espíritos, muitas vezes até com maior grau de consciência do que aqueles que o vão receber, aceitam vir encarnar, animar, mergulhar num corpo em terra, para então dar a oportunidade daquela família, seja esta família afetiva ou sanguínea, experimentar esta situação. Talvez pelos mesmos motivos que eu citei agora há pouco. Ali neste meio pode ter suicidas, neste meio pode ter pessoas que em outra instância, em outra vida, foram irresponsáveis, imaturos, e então causaram sofrimento e agora pediram para sentir algo. E este ser, um pouco mais até, muitas vezes de consciência superior, mais iluminado, com maior conhecimento, aceitou vir e desencarnar em tenra idade. Sim, é possível. Inúmeras são as possibilidades. O que nós devemos ter aqui registrado é que ninguém sai antes do tempo. Ninguém, como diz a expressão, ninguém morre de véspera. Todos nós estamos no tempo certo, salvo quando ceifamos a própria vida do corpo. Um espírito infantil que retorna ao campo espiritual, ao plano espiritual, ele vai seguir livre, vai seguir com mais este aprendizado na sua bagagem, em condições de evoluir cada vez mais e mais e mais. Com este pensamento, talvez fique mais fácil para os pais, mães, tutores e para todos nós de forma em geral, aceitarmos
com mais resiliência a partida dos nossos entes queridos. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, que é o grande motivo de eu estar aqui, a sua confiança, e deixo aquele meu abraço de alma.